A seta não está funcionando? A seta não está funcionando. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar e abrir de novo. Desculpa, gente, só um segundo. Só vou pedir que vocês... vocês estão vendo a tela? Sim. Ok, então vamos lá. Desculpa aqui a confusão. Eu não estou vendo nenhum de vocês. Então, vamos falar um pouco sobre religiões do Oriente Médio. Porque falar em religiões no Oriente Médio é um pouco evidente aqui que nós estamos... o Oriente Médio é o berço das 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, além de muitas outras religiões anteriores ao monoteísmo, como, por exemplo, o zoroastrismo, anteriores ao zoroastrismo, mazdaquismo, maniqueísmo e tantas outras religiões dualistas anteriores, e outras posteriores, como os drusos ou os yazidis, podemos colocar aqui nesse balaio também os Bahá'í. Então, o que não falta ali no Oriente Médio é religião, e principalmente essas religiões que, vamos dizer assim, nasceram de um berço do monoteísmo. E elas têm, evidentemente, uma conexão com o povo, né? Eu fico imaginando uma conversa no Oriente Médio Antigo, onde um israelita falava, não, eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus, aquele lá tem o Deus dele, cada um tem o seu Deus ali, e o meu Deus é mais poderoso que o seu Deus, e assim vai. Os persas, eles adotaram o zoroastrismo, os árabes adotaram o islamismo, então você tinha uma relação muito forte entre uma identidade nacional ou identidade étnica, antes até da nacional, né, entre um povo e uma religião. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer aqui, né? Eu tenho um amigo que é turco, que é judeu, mora na Turquia. Ele não fala, eu sou o turco. Eu sou um judeu da Turquia, né? Porque os turcos são muçulmanos, né? Tem essa identidade forte. Não é sempre assim, não é 100%, né? Muitos árabes são cristãos, por exemplo, não são muçulmanos, mas existe uma identidade muito forte entre a etnia e a religião. Se a gente está falando de religião no Oriente Médio, eu acho fascinante falar sobre o período pré-islâmico do Oriente Médio, onde você tinha, na Península Arábica, os deuses que possivelmente foram rebaixados para a categoria de gênios, né? Ou como se alguma coisa. Isso é bastante comum, né, na história das religiões. Às vezes você tem vários deuses que sofrem um downgrade e viram santos ou viram não deixam de ser deuses. E existia na Península Arábica essa ideia dos jinn, de almas, seres feitos de uma fumaça, seres feitos de fumaça, de um fogo que se apaga, tal. E esses seres, inclusive, deram origem à ideia da Disney, do Aladdin, histórias das Mil e Uma Noites, né? Não vem de graça a história do gênio. Gênio vem, inclusive, da palavra jinn. E essa palavra jinn tem um significado, né? O JNN, a raiz da palavra jinn, vem de se esconder. Porque esses seres... Então, a gente tem um mundo que foi feito para os jinn. O paraíso foi feito para os jinn, não para o homem. Você tinha os seres feitos de luz, que são os anjos, os seres feitos de fogo, ou dessa fumaça desse fogo, que são os jinn, e os seres feitos do barro, que é a pior matéria-prima possível, que somos nós, os homens, né? E o curioso é que o islamismo acabou incorporando essa ideia, os jinn, e levaram os jinn ao Corão. Então, existe logo na reza de abertura, né, no texto, na sura de abertura do Alcorão,
tem essa frase aqui, Alhamdulillah Rabbi al-Mualina, que significa abençoado seja Deus, o Lord, né, o Senhor dos mundos, não do mundo, dos mundos. Aqui é uma palavra em plural no árabe, porque você tem a ideia de que existe um mundo, alguns, né, mundos paralelos, um mundo onde vivem os jinn. E isso você pode perguntar para qualquer muçulmano crente, ele vai te afirmar, os jinn existem. Eu fiz uma viagem para os Emirados, e nessa viagem o meu motorista falou, você quer conhecer os jinn? Mas cuidado, porque você pode se tornar majnun, que é a palavra árabe para louco. Você vai ser tomado pelo jinn. Então, é muito interessante, tem vários tipos de jinn, e os jinn, então, estão aí até hoje dentro do Islã, incorporados ao islamismo, ainda que eles não sejam deuses mais, obviamente, né? Só tem um Deus no Islã, que é o Allah. Mas voltando para as religiões, vamos dizer, as monoteístas, né? A gente tem o judaísmo, que em algum momento tem uma cisão entre rabanitas e caraítas, e aí hoje em dia você tem os Mizrahi, os Ashkenazi, os Sefaradim, os Bukhari, etc., que seriam mais liturgias do que uma divisão religiosa. Isso pode ser que um dia vire até uma religião diferente, tem muitas piadas no judaísmo sobre isso, né? O fulano é meio Ashkenazi, meio judeu, tal, mas hoje todo mundo é judeu, igual o que você tem aqui alguns ritos, o rito Mizrahi, que é o rito oriental, o rito Ashkenazi, que é o rito alemão, o rito Sefaradi é o rito espanhol, ou, enfim, né? Que acabou também incorporando bastante o Mizrahi, né? Atualmente, o rito Mizrahi é meio que Sefaradi. E o Bukhari é da Ásia Central. Até hoje existem os caraítas, que são aqueles judeus que não são rabanitas, não acreditam no Talmud como uma fonte da justiça e da verdade, né? Apenas a Torá, o Tanar, né, é o livro que contém ali a verdade. Então é uma tradução literal. Está escrito ali no Tanar, que é a Torá judaica, né, com os Neviim e os Ketuvim, são outros livros que se adicionam aos 5 livros do Pentateuco, e o que está lá é o que vale e pronto. Não tem essa história de Mishnah, Guemará, a tradição oral, a tradição escrita, os rabinos que falaram isso e aquilo. Isso aqui ficou para os rabanitas, que hoje são a maioria dos judeus, né? O Islã é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem aqui uma primeira cisão a gente vai até falar um pouco mais em detalhe mais adiante, mas dos harigidas, aqueles que ficaram de lado numa disputa entre dois califas, ou o califa e o potencial candidato a califa, que era o Ali. Você tem os Shia e Sunni, a gente vai falar bem disso, porque isso realmente é uma das coisas mais importantes que tem ali no Oriente Médio hoje em dia, e mesmo dentro dos Shias, e dos Sunnis também, mas eu aproveitei para enfatizar um pouco aqui, os ismaelitas, os xiitas dos 12, drusos, que poderiam ser classificados como muçulmanos, eles não se classificam, mas poderiam, alauítas, a turma da Síria, do Bashar al-Assad, Nizari, que são talvez um pouco... Nizari seria um exagero, né? Seria um momento em que... Isso é muito curioso nas religiões, que os xiitas, eles A internet, acredito que tenha caído, cortou um pouco, mas em breve já volto. tão ou mais importante do que o Maomé. As religiões, elas têm sempre essa ideia de que
veio alguém para anunciar a chegada, né? Mesmo no cristianismo, você tem o João Batista e Jesus. O João Batista, vamos dizer, era a figura, né, central. E aí, no dia que ele foi lá e batizou Jesus, então, aí Jesus passou a ser essa figura mais importante. No judaísmo tem o Arão e o Moisés. Bom, eu vou entrar em contato com o professor Gordon para verificar a internet. E, enquanto isso, acredito que o professor Fábio possa conduzir a nossa aula. Você não quer esperar, confirma com ele rapidinho, porque talvez ele nem tenha percebido ainda, né? Eu estou entrando em contato com ele. E aí eu posso começar. Opa, agora acho que ele caiu de vez. Isso. Enquanto isso, eu vou entrar em contato aqui com ele para avisá-lo. E obrigada pela compreensão a todos. Então, você quer então, Mariana, prefere que eu comece? Eu acredito que sim, professor. Tá. Ok. Bom, então boa noite, né? Meio esquisito esse papel, estava bem concentrado aqui na fala do professor Gordon, mas boa noite a todos, a todas que estão acompanhando. Grande prazer estar aqui nesse momento, né, participando deste momento organizado pela Curadoria de Direitos Humanos com o Laboratório de Estudos do Oriente Médio. Agradeço o carinho, a lembrança da professora Mônica Santana, né, agradeço pelo convite, em nome de quem, né, a ela e a Mariana, eu estendo meus agradecimentos aos demais envolvidos na organização deste momento. Assim que ele voltar, eu saúdo aqui o professor Michel, né, professor Gordon, com quem eu estou tendo a oportunidade e privilégio de compartilhar essa noite, né. Meu nome é Fábio Nobre, eu sou professor aqui do programa de pós-graduação, da graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. Eu vejo alguns rostos conhecidos aqui pela plateia. Sou diretor do CEPRIR, que é um Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, um centro nacional, e coordeno um grupo de estudos na universidade com esse mesmo nome. Já há muitos anos eu venho estudando, então, as interseções entre o fenômeno religioso, atores religiosos, confissões religiosas e dinâmicas de poder, violência e construção da paz. Então, não sou particularmente um especialista em Oriente Médio, como o professor Gordon, mas, pelo interesse nessas interseções, foi inevitável, ao longo dos anos, mergulhar nesse universo, né? E eu pretendo, então, compartilhar com vocês um pouco sobre esses cruzamentos religiopoteriológicos, né? De religião e poder. Então, Mariana, eu imagino que você esteja se comunicando com o professor Gordon. Eu vou compartilhar algumas imagens só que eu preparei, não é nada também. É possível, Marcos, que um dia aí tenha ficado chateado com ser chamado de criatura de fumaça, né? Bom, quando a professora Mônica me consultou já há alguns meses, né, me pediu uma sugestão de título, eu acabei bolando essa ideia que vocês estão vendo aí, né? Aqui falou Zaratustra, né? Então não é uma mera referência histórica, uma menção exótica, né, a um profeta do passado. Na verdade, é um título que eu espero que carregue em si uma rede de ecos, né? Ecos culturais, filosóficos, ecos simbólicos
que vão muito além do personagem real e do personagem mítico de Zaratustra, né, o fundador do zoroastrismo na antiguidade persa. Strauss, compositor de música erudita, ele compôs, né, um poema sinfônico que vocês devem conhecer, foi imortalizado ali o começo, né, da melodia pelo filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, que se chama Assim Falou Zaratustra, né, Also sprach Zaratustra, em 1896. Ele não queria só celebrar, né, o som do Oriente Médio, né? Então, aquela música ela traduz um pouco a grandiosidade de uma revelação, né, o momento em que uma figura solitária contempla as alturas e desce até a planície dos homens para anunciar um novo tempo, né? Quando Nietzsche, por sua vez, escreve Assim Falou Zaratustra, ele vai se valer do profeta iraniano para fazer o mais ousado experimento filosófico dele, né, que é fundir poesia, crítica cultural e uma teologia invertida, né, porque para Nietzsche Zaratustra não anuncia um novo Deus, mas a morte de Deus, né? Então a dissolução dos absolutos herdados das verdades cristalizadas ali na tradição ocidental. E, no entanto, mesmo quando ele rejeita o fundamento religioso, Nietzsche reconhece, quase ironicamente, que não se pode escapar do tom profético, da força discursiva das religiões, e é nesse ponto de tensão que eu preparei essa fala aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu não quero ficar falando de Strauss nem de Nietzsche, literalmente, mas pegar esse fio simbólico que os dois puxaram, né? A voz que cria mundos, que funda mundos, a voz que ordena o caos e dá sentido ao poder. Então, ao longo da história do Oriente Médio, essa voz, seja uma voz que tenha sido pronunciada por algum rei deus, ou vários reis deuses que houveram, né, que houve na Mesopotâmia, profetas hebreus, califas árabes, ayatolás, persas, iranianos, foi quase sempre uma voz religiosa, mesmo quando eram legisladores laicos, né? Então, sempre no Oriente Médio, uma voz falou em nome de algo sagrado, de algo eterno, de algo superior. Então, quando a gente se pergunta como as religiões do Oriente Médio, essa vai ser a minha pergunta de partida, tá? Como elas se relacionam e se relacionaram com o poder político, a gente está propondo muito mais do que um levantamento, né? Não um inventário histórico, mas é um padrão de legitimação, de resistência, de fusão, padrão de exclusão, às vezes. A religião foi, em alguns momentos, fé privada, mas muito pouco, né? Então, ela foi normalmente mais ampla do que isso na história do Oriente Médio. Ela foi sistema de governo, ela foi cultura de Estado, ela foi fundamento de guerra, mas foi fundamento de convivência também. A religião no Oriente Médio, ela sempre foi e ela continua sendo uma gramática do poder, tá? Então, quando eu digo que Zaratustra falou ali, a gente afirma que a história do Oriente Médio é também a história da fala religiosa, e desde o início a religião do Oriente Médio falou como poder. Então, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental estabelecer a pergunta, né, como as religiões do Oriente Médio se relacionaram com o poder político ao longo da história, como esses fios que conectam religião, poder laico, eventualmente um poder normativo constitucional, ou pelo menos estatutário, né, como isso tudo se relacionou no Oriente Médio. Claro que, para quem acompanha as dinâmicas do laboratório, enfim, já tem essa noção, mas eu acho que é importante estabelecer com clareza o que nós entendemos quando falamos Oriente Médio, né, o termo Oriente Médio, especialmente porque eu vou começar aqui por um período da antiguidade histórica e outros períodos em que essa denominação nem existia, né? Não faria nenhum sentido para os próprios atores históricos, para as pessoas da época. Então, essa expressão Oriente Médio é uma construção geopolítica moderna, forjada no centro do contexto do imperialismo europeu, né, e consolidada na linguagem das relações internacionais, né, contemporâneas. Quando a gente aplica esse termo retrospectivamente, a gente corre o risco de projetar algumas categorias anacrônicas, né,
a realidade era muito mais complexa, muito mais fluida, né? Então, nessa abordagem, tem um mapinha aí, que é até atual, do século XVI, de um império turco, né? Mas nessa abordagem eu parto de uma concepção um pouco mais abrangente, um pouco mais dinâmica. A ideia não é nos restringirmos a fronteiras nacionais ou atuais, ou aos recortes geográficos mais arbitrários que são consagrados nos mapas modernos, né? Você abre lá um mapa mundo, vai ver lá o que é o Oriente Médio e está tudo muito demarcadinho. Mas a gente está falando de uma região entendida como um espaço civilizacional compartilhado. Então, é uma área de interação cultural, de interação religiosa, comercial, política, tudo muito intenso, que se estende muito além do que hoje a gente rotula como Oriente Médio. Esse espaço inclui necessariamente, pelo menos, o Egito Kemet, o Egito faraônico, o Egito helenístico, o mundo grego, mais tarde o mundo romano, ali o Mediterrâneo Oriental, partes significativas da Ásia Central, sul da Europa, Cáucaso, Anatólia, e aí, eventualmente, a Mesopotâmia, o Levante e a Pérsia, que é mais ali o centro do que a gente entende como Oriente Médio hoje. Então, a gente trata, portanto, de um Oriente Médio culturalmente ampliado e historicamente informado, né? Não é uma unidade geográfica estática, estanque, mas uma constelação ali de sociedades interligadas que, e aí entrando naquilo que nos interessa, né, compartilharam mitos, compartilharam textos sagrados, impérios, divindades, práticas políticas, instituições religiosas e outras não religiosas. Quando a gente adota esse recorte, aí sim a gente consegue visualizar com mais precisão os cruzamentos entre religião e política e compreender como essas ideias e práticas transitaram, como elas foram apropriadas, reinterpretadas, disputadas ao longo do tempo, por exemplo, entre Atenas e Babilônia, entre Jerusalém e Mênfis, entre Persépolis e Constantinopla, né? E aí, quando a gente chega no período mais contemporâneo, eu ainda prefiro que a gente utilize o termo que, em inglês, ou na maioria dos textos, você vai encontrar como MENA, né? MENA, Middle East North Africa, né? Em inglês, então, Oriente Médio e Norte da África, uma nomenclatura mais utilizada em estudos geopolíticos, econômicos, demográficos, para agrupar esses países que compartilham vínculos históricos, vínculos culturais, e, em muitos casos, religiosos, né? Claro, existe uma predominância do Islã e do uso do árabe, bem conectados, o Islã ele se espalha através da língua, né? Mas a composição exata desse Oriente Médio e Norte da África às vezes varia, né? Coloca ali Arábia Saudita, Irã, Egito, Marrocos, Israel, Síria, enfim, outros do entorno. O Oriente Médio é, de fato, como o professor Gordon já começou a falar, o berço das grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o islã, mas a história religiosa da região é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais intricada, né? Então a gente vai do zigurate na Babilônia até um minarete islâmico, passando pelos templos zoroastristas, não é difícil, e pelas sinagogas ali do período do exílio, né? Então a religião tem sido desde sempre não somente uma questão de crença, mas um vetor essencial de construção política, tá? Então é nesse espírito que ali falou o Zaratustra, né? Não só invocando o profeta, mas entendendo como nessa região os discursos religiosos falaram e ainda falam com autoridade sobre o destino dos povos e, principalmente, a legitimidade dos governos. Me permitam, então, fazer uma separação um pouco arbitrária aqui, aí começar pela antiguidade, período de teocracias, de impérios, o início do monoteísmo, né? Algumas religiões nascentes. Então, ali na aurora da civilização mesopotâmica, religião e poder político eram uma única e indissociável linguagem de autoridade. Tá? Os primeiros reis sumérios de cidades que vocês devem ter ouvido falar, como Uruk ou Ur, eles governavam com base na legitimidade divina, afirmando que haviam sido escolhidos pelos deuses para estabelecer ordem em meio ao caos.
E não é uma legitimação apenas simbólica, tá, gente? É uma institucionalização, de fato, nos rituais reais, nas inscrições em templos, nas estelas, no próprio direito consuetudinário, né, dos costumes da região. O monarca era, então, uma figura liminar, né? Ela está na borda, ela ao mesmo tempo é humana, mas ela é dotada de autoridade transcendente, ela age como um administrador da justiça e um defensor dos cultos oficiais. Então, entre os babilônicos, esse modelo vai se desenvolver ainda mais, você vai ter alguns reis importantes, o mais famoso deles, Hammurabi, deixa eu ver esse recado aqui. Não tem nada a ver com... Tá bom. Hammurabi, né, por causa dos códigos legais, né, que eram revelações divinas. Os códigos de Hammurabi eram revelações gravadas em pedra diante da imagem do deus Shamash, que era o deus da justiça e da luz. Então, nessa configuração, gente, isso é que é importante, o templo não é só o centro do culto religioso, mas o templo ele é a espinha dorsal da cidade, né, do Estado. As estruturas templárias da Mesopotâmia, como os zigurates, eles abrigavam não só os sacerdotes, não só os objetos sagrados, mas também ali tinha os arquivos administrativos, era armazém de comida, né, de grãos principalmente, eram oficinas de produção, o templo gerenciava o trabalho agrícola, o templo coletava impostos em espécie, o templo desempenhava o comércio, distribuía os excedentes, os sacerdotes, né, o que hoje a gente chamaria de clero, né, mas a casta sacerdotal desempenhava papéis que hoje a gente chamaria de papéis burocráticos, judiciais, eram funcionários públicos, né? Então, a religião era o código através do qual você transmitia o poder, a economia e a própria ordem social, né? O sagrado, ao invés de ficar confinado ali no transcendente, no abstrato, ele era o próprio tecido do mundo material, do mundo político. Quando a gente vai para o Egito, o Egito faraônico, essa fusão entre religião e política vai alcançar talvez a sua expressão mais radical, né? O faraó não só governava em nome dos deuses, mas ele era ele próprio um deus vivo, né? Então ele era Horus em vida e ele era Osíris em morte. Então o rei era a encarnação da ordem cósmica, né? Que nós chamamos de Maat. E a manutenção dessa ordem era o principal objetivo do Estado. Cada gesto político do faraó, então construir uma pirâmide, patrocinar um culto X, um culto Y, era uma afirmação da eternidade desse poder divino que estava ali encarnado no trono egípcio. Resumo da ópera, não havia cisão entre igreja, não necessariamente com esse termo, e Estado, porque não existia nenhuma distinção entre o governante e o sagrado. Ele era a própria ponte entre o céu e a terra. Então, desde as origens da civilização organizada, religião e política no Oriente Médio se moldaram mutuamente como faces de uma mesma fundação do mundo. Não vou usar a moeda aí. Deixa eu avançar aqui. Nesse contexto, então, ainda de religiões politeístas, que articulavam poder e culto com base em panteões locais, né? Cada localidade, coletividade tinha o seu, é que o zoroastrismo vai surgir como uma virada ética e filosófica na paisagem religiosa do Oriente Médio, né? Normalmente a gente atribui a Zaratustra, né, ou Zoroastro, provavelmente ali entre 1500 e 1000 antes de Cristo, esse zoroastrismo que vai introduzir uma visão de mundo, uma cosmovisão profundamente dualista, né? Então, o universo é o campo de batalha entre duas forças fundamentais, Asha e Druj, né? A verdade e a mentira. Vocês perdoem o cachorro se estiver incomodando você. Ele está latindo. E essa luta entre a mentira e a verdade, ela está personificada na luta entre o Deus Supremo da Luz, Ahura Mazda, e
Angra Mainyu, que é o espírito da destruição. O ser humano, ele é convocado a escolher, ele tem liberdade moral para isso, de que lado ele vai ficar, né? Então, a ênfase no livre-arbítrio, na responsabilidade ética individual, na escatologia, né? Tem um juízo final, céu, inferno, ressurreição. Isso é uma ruptura significativa em relação àquelas religiões mais rituais, territoriais da Mesopotâmia e do Egito. Quando a gente tem o advento do Império Aquemênida, especialmente com Dario I, o zoroastrismo vai ganhar um novo patamar, ele vai virar uma ideologia de Estado. E aí a gente volta a ter aquela conexão entre religião e poder, né? A figura do rei, que é o Kshatriya Vajraka, né? Ele é o grande rei, o regente justo, cuja missão é preservar a ordem, né, do Deus da justiça Ahura Mazda no mundo. Então você tem alguns monumentos, tem a inscrição de Berristum, demonstram como a narrativa zoroastrista foi instrumentalizada para legitimar o domínio sobre múltiplos povos, múltiplas culturas. Então você tinha uma diversidade muito grande no Império, um império que ia do Vale do Rio Indo até o Mediterrâneo, né, norte. Então era organizada ali essa diversidade sob uma lógica de moral. O império é o espaço para a acha, para a verdade, fora dele reina a mentira, reina a rebelião. Então o zoroastrismo, longe de ser só uma fé pessoal de cada um, ela vai se tornando uma engrenagem ideológica, uma engrenagem de coesão imperial, que vai justificando tanto a tolerância quanto a guerra em nome da justiça, né, cósmica. Em paralelo a isso, surge o judaísmo, né? O judaísmo antigo vai se consolidando num cenário marcado pela perda de soberania e pela experiência traumática do exílio, né? Então, depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém, né, pelos babilônios, 586, ainda antes de Cristo, obviamente, parte significativa dessa elite hebraica é deportada para a Babilônia, e ali você inicia um processo intenso de redefinição teológica, né? Privado de templo, privado de rei, privado de território. Então, onde é que esse povo judeu vai encontrar sua identidade? É na centralidade da Torá, é na comunidade interpretativa, é na memória da aliança com Deus. Então, o exílio, ele não só não dissolveu a fé judaica, como ele reinventou a fé judaica, né? E aí, quando vem a libertação, mais tarde, autorizada, né, por Ciro, né, o rei persa, ela é entendida não como um ato político, mas como o cumprimento de uma promessa divina em que um soberano estrangeiro é reconhecido como um ungido do Senhor, né? Vocês vão encontrar isso lá em Isaías, né? E a restauração do templo, ainda sob domínio persa, vai iniciar uma fase em que o judaísmo, mesmo sem autonomia política plena, vai virar uma religião nacional estruturada. Tá? Nesse contexto, pós-exílio, a Torá deixa de ser um código litúrgico ali restrito ao culto no templo e assume a função de constituir a totalidade da vida coletiva do povo judeu. Então, ela vai regular as dimensões mais amplas da existência, né? As práticas alimentares, a pureza ritual, relação familiar, relação comercial, calendário festivo, procedimento judicial, tudo. A Shabá, né? O Sabá, o jubileu, né? O ano do jubileu. A Torá vai virar um sistema normativo abrangente, vai substituir as instituições estatais que foram perdidas, né, por uma estrutura de autogestão ali comunitária no exílio. Então, não é exagero dizer que a Torá vira uma constituição sagrada, né, uma espécie de Estado sem território, sustentado pela memória, pela lei, pela fidelidade a essa aliança com Deus, né. Isso explica bastante do redirecionamento da fidelidade judaica, né. Eles eram um Estado mesmo sem território, fundamentado, então, na Torá. Essa interiorização da soberania política, ela deixa de estar no território e vai para a região,
permitiu ao judaísmo sobreviver por séculos sem controle sobre uma estrutura estatal própria. Então, é uma autonomia religiosa intimamente ligada à atuação das autoridades sacerdotais, das autoridades levíticas, mas também ela era equilibrada ali pela tradição profética. Os profetas não eram somente intérpretes de sinais divinos, mas eles eram figuras profundamente engajadas na crítica social, na crítica ética, na crítica política. Então você tem figuras como Amós, como Isaías, como Jeremias, profetas importantes, né, que vão denunciar a hipocrisia do culto separado da justiça, opressão dos pobres, corrupção de juízes, reis que eram arrogantes. Então é uma mensagem que não separa novamente religião de política, pelo contrário, né, ela afirma que a verdadeira fidelidade de Deus exigia uma ordem social justa. Então isso é falar em política. Então, o judaísmo antigo ele inaugura um modelo religioso muito complexo, em que a lei e crítica, instituição e dissidência, e haverá uma série, o professor Gordon já tinha começado a mostrar algumas, eles convivem em tensão ali, uma tensão criativa, né, o tempo inteiro. E a religião não é só um instrumento de coesão comunitária, mas é uma lente ética. Né? Então, o poder ele é julgado, ele é confrontado por esta lente. Bom, eu preciso avançar aqui. Você vai me avisando aí, Mariano, quando eu extrapolar meu tempo. Seguindo a minha classificação arbitrária aqui, nós chegamos nessa era clássica e na era tardo-antiga, né, no fim da antiguidade, né? Nós temos o avanço do helenismo, né, com as conquistas de Alexandre Magno, e o helenismo vai introduzir uma camada ainda mais complexa de interação cultural e religiosa, né, em uma série de regiões do Oriente Médio. Então, no século IV, ainda antes de Cristo, essas tradições locais vão passar a conviver com os elementos da cultura grega. Então, a gente traz língua, filosofia, arte e religião, circulando de modo amplo ali na região, se fundindo com práticas locais, com crenças nativas, e essa fusão vai produzir fenômenos como o culto a Serapis. Serapis era uma divindade sincrética que tinha atributos egípcios e gregos, né? Então, você tem uma proliferação ali de também academias filosóficas que vão reinterpretar mitos, que vão reinterpretar cosmologias a partir da racionalidade helênica, né, grega. E o resultado é um espaço profundamente híbrido, misturas de deuses, misturas de ideias, criando novas formas de religiosidade. Não quer dizer que não houve resistência a isso, né? Então, em muitas comunidades, particularmente entre os judeus da Palestina, a introdução dos costumes gregos ela foi entendida como uma ameaça direta à identidade religiosa e ao pacto com Deus. E aí você vai ter alguns eventos, como a revolta dos Macabeus, né, ali no século II, a.C., que é emblemática, né? Ela não é só um levante contra um domínio ali na época seleucida, mas ela é uma reafirmação também dessa soberania religiosa judaica que a gente estava falando ali atrás. Então, o templo, os costumes, a lei não eram só símbolos espirituais, mas eles eram os próprios pilares ali da vida coletiva. Então, a vitória dos Macabeus vai consolidar o vínculo. Está muito baixo? Está baixo para todo mundo? Eu tento aumentar aqui um pouquinho. Não, o som tá bom. Tá, okay. Tá, obrigado. A vitória dos Macabeus, então, consolidou o vínculo entre o que é zelo religioso e o que é soberania nacional, e vai inaugurar um modelo que a gente poderia chamar de resistência teocrática, né, que vai marcar outras experiências políticas no Oriente Médio antigo. Nesse mundo, nesse contexto, vai emergir, então, o cristianismo, inicialmente como um movimento intrajudaico, né, quando o professor Gordon estava falando de é possível que haja uma dissidência no futuro, eu pensei logo no cristianismo, né? Então, os judeus cristãos, né, surgem ali, então, com uma carga escatológica e messiânica, né, muito grande. Os primeiros seguidores, né, interpretavam a vida e morte de Jesus Cristo a partir das promessas proféticas, né, do judaísmo, estavam esperando a chegada iminente do fim do mundo, né, do reino de Deus.
ao contrário de outras seitas judaicas da época, né? Então, o cristianismo centrava a mensagem não no templo, não na lei, mas na figura de um Messias, né? Um Messias crucificado, ressuscitado. Isso implica numa ruptura profunda com as expectativas políticas tradicionais, político-religiosas tradicionais. Então, é uma radicalidade que vai atrair a atenção do Império Romano, que vai ver ali uma dissidência perigosa, e isso eu vou passar rápido, todos vocês conhecem, né? O período de perseguição aos cristãos, sobretudo nos 3 primeiros séculos da Era Comum. Então, não era necessariamente uma questão de divergência doutrinária, né? Mas particularmente pela recusa desses em participar do culto imperial, que era uma prática cívica, né? Chamavam de religio, né? Religio era uma prática cívica, né? Você pagava imposto, você, por outro lado, também expressava sua lealdade ao imperador e à ordem romana. Então, quando, por exemplo, eles se negam a queimar incenso para a estátua do imperador, o cristão é um subversivo político. A virada vem com Constantino, com o Edito de Milão, vocês conhecem isso tudo. Isso encerra as perseguições, abre caminho para o cristianismo, em poucas décadas, se tornar a religião oficial do império. Com isso, o cristianismo vai abandonar essa posição marginal, vai assumir o centro de poder, que vai ser definido aí, pouco a pouco, pelos concílios, né? Concílio de Nicéia, Concílio de Calcedônia, vai criando ali os limites da ortodoxia, o que é ortodoxo e o que está fora, o que é heresia, né? E esse debate teológico, o que é ortodoxo, o que é heresia, aonde praticam heresia, vai se tornar também um instrumento de governo, e a fé vai se tornar uma ferramenta de coesão imperial também para o Oriente Médio. Mas no outro lugar, no leste, no Império Sassânida, está acontecendo um renascimento do zoroastrismo como uma doutrina oficial de Estado. Então, em contraste ali com a diversidade do Império Aquemênida, os sassânidas adotam uma política de centralização teológica, de centralização moral, e o clero mago, né, mágicos, mobedes, eles ficam em posição de grande influência, os templos do fogo são restaurados, a ideia de preservar a acha, né, a verdade, tudo aquilo que a gente viu antes. Então, o poder religioso, subordinado ao trono, continuava gozando ali de uma autonomia institucional, era responsável pelos rituais, mas também pela educação, pela jurisprudência, pelo controle social. Então, mais uma vez, política, religião e Estado. Para que eu não me demore demais, eu sempre me demoro demais, gente, me desculpa. Chama a parte 3, então, de islamização e uma nova ordem religiosa, né? Então, com Maomé, a religião islâmica já nasce entrelaçada ao poder político de uma forma muito única, né? Então, ao contrário do que você vai observar em outras tradições religiosas, nas quais poder espiritual e poder temporal vão se desenvolvendo em esferas paralelas ou com tensões ao longo do tempo, no Islã essas dimensões emergem desde o início. Elas são mutuamente construtivas, né? Maomé não é somente um profeta no sentido espiritual, ele é um líder tribal, no sentido da organização política da tribo, ele é um legislador, ele é um comandante militar, ele é um mediador de alianças. Então, a autoridade de Maomé não reside somente na revelação do Alcorão, mas também na própria organização prática da vida social, da vida jurídica em Medina, onde vai se estabelecer a primeira constituição islâmica, né, Saifá. Quando ele morre em 632, agora sim, já depois de Cristo, surge o problema da sucessão, quem que vai herdar. E aí não é só a missão espiritual, gente, de Maomé, mas a sua própria autoridade política. Tá? Então é o califa, né? Califa significa sucessor, né? O califa não é um profeta, mas ele assume um papel duplo, né? Ele é o garantidor da ortodoxia religiosa, e ele é o chefe da comunidade política. Então, sob os primeiros califas, né, ortodoxos, depois sob os omíadas e abássidas, o Islã não é somente uma religião universalista e em expansão, ela é cultura imperial. A língua árabe, o direito islâmico, né, que hoje a gente vai entender como Sharia, a arquitetura, os padrões estéticos, eles integram uma lógica de poder centralizado que sustenta um império multinacional. Então, o Islã ele não se espalha apenas pela fé e pela língua árabe, como eu falei para vocês, mas também
ele é um ecossistema ali civilizacional, político. Tá? As várias tensões que o professor Gordon estava falando quando começou a engasgar ali um pouquinho, entre sunitas e xiitas, surge desse ponto de inflexão. Quem detém a legitimidade para liderar a UMA, né, a comunidade islâmica? Então, são os sunitas, são os xiitas, enfim, essa divergência não é apenas teológica, né? Ela vai fundar linhagens políticas, escolas jurídicas, formas distintas de organização social, de organização espiritual, e essas diferenças vão se cristalizando ao longo dos séculos, né? E vão criando antagonismos que não se restringem ao campo da fé, mas principalmente político, como a gente vê hoje. Apesar dessas divisões, o mundo islâmico na Idade Média vai desenvolver políticas relativamente tolerantes em relação às religiões abraâmicas. Então, os judeus e os cristãos eram considerados povos do livro, eu não vou me arriscar a falar o termo em árabe, depois o professor Gordon pode falar, e podiam continuar praticando a sua fé, né? Tinha ali o estatuto do Dini, né? Que é uma condição de proteção, né? Que implica no pagamento de um tributo, mas garante a integridade da comunidade. Em alguns lugares, como Bagdá, por exemplo, que era o centro do califado abássida, essa convivência permite uma efervescência cultural enorme, né? Então você tem filósofos, médicos, astrônomos, teólogos de tradições diferentes que vão contribuir para, por exemplo, a tradução e, portanto, a preservação do conhecimento greco-romano, persa. Então, o Islã não era somente a religião dominante, mas era a própria plataforma política de intercâmbio cultural, de coexistência. Tá? Mas havia conflitos, apesar dessa tolerância. Vou tentar passar também rápido por isso. Qualquer coisa vocês me perguntam depois. Durante as cruzadas, ali no século XI, entre o XI e o XIII, a gente vai ver um novo ciclo de sacralização da guerra no Oriente Médio. Então, tanto cristãos quanto muçulmanos vão mobilizar a religião como linguagem gramática de legitimidade bélica. Conquista de Jerusalém em 1099 foi pelos cruzados, né? Foi acompanhada por massacres em nome da fé, justificou a violência em nome da purificação espiritual, promessa de salvação eterna, né? Mas do seu lado, os líderes muçulmanos, Nur-ad-Din, Saladin, eles também utilizam uma retórica sagrada ali para reunir tropas, para consolidar a autoridade, especialmente frente à fragmentação interna do mundo islâmico. Então, a guerra, nesse contexto, ela foi teologizada, né? Se tornou eventualmente jihad de um lado, com todas as complicações que esse termo pressupõe, tá? Eu estou fazendo uma outra simplificação aqui, e também guerra santa do outro lado. Então você tinha peregrinação e martírio se entrelaçando com estratégia militar, com projeto imperial. Então a religião deixa de ser só pano de fundo ideológico e vira centro da mobilização política. Esse é um período que não eliminou totalmente os espaços de convivência, de intercâmbio, Jerusalém, Damasco, Alepo, apesar das disputas armadas, continuaram sendo centros de pluralidade cultural e religiosa. Tá? Vou ganhar um tempinho aqui para que a gente possa falar um pouquinho rapidamente do Império Otomano. Rapidinho. O Império Otomano seria, então, o herdeiro direto das tradições islâmicas de governança plural. Isso leva a uma institucionalização da diversidade religiosa a um novo patamar, que é o sistema dos millets, né? Essa estrutura, millets, consistia na concessão de autonomia jurídica e administrativa a comunidades religiosas. Então, você tinha os cristãos ortodoxos, os judeus sefarditas, os armênios gregorianos, depois católicos, protestantes. Cada millet ele era liderado por uma autoridade religiosa, fosse um patriarca, fosse um rabino, chefe, e ele tinha poder para administrar a vida interna da comunidade. Então ele geria as escolas, coletava imposto, resolvia disputa, aplicava norma de estatuto social, fazia casamento, fazia divórcio. Então o Estado otomano reconhecia a autoridade jurídica como autoridade política. Tá? Eles eram mediadores oficiais entre os súditos e o trono imperial. Então não tinha necessidade de assimilação forçada, não. Tá? Então é um modelo
pragmático, né? Se estende ali do Maghreb até o Cáucaso, até os Balcãs, até de novo a Mesopotâmia, tá? E é um bom exemplo de como a lógica religiosa e política religiosa de poder se mantém durante o Império. Na modernidade, aí vocês têm uma imagenzinha do povo turco, né? Especialmente a entrada do colonialismo europeu no Oriente Médio, século XIX, século XX, trouxe não somente a dominação territorial, mas uma profunda transformação dos regimes religiosos e políticos da região. Então, essas potências coloniais, Grã-Bretanha e França, vão impor projetos de secularização autoritária, né, inspirados no modelo de Estado europeu. E isso envolve o desmonte de estruturas religiosas tradicionais, né, especialmente aquelas que tinham formas autônomas de organização jurídica, de organização comunitária, como os tribunais baseados na Sharia, como os viletes, etc. Então, essas autoridades coloniais elas vão marginalizar o clero, tá? Elas vão deslegitimar as lideranças religiosas e vão favorecer elites dos moldes tradicionais, laicos e urbanos, normalmente muito separados, muito distantes da cultura popular e da religiosidade do povo. Isso vai gerar um abalo profundo nas identidades coletivas, nas formas de pertencimento social. Surgem em alguns lugares movimentos, projetos de nacionalismo secular, tanto na versão turca quanto nas variantes árabes. Então, a versão turca é a versão do Kemal Atatürk, uma revolução laicizante radical, né? Você vai dissolver o califado, né? Como, do outro lado, nos países árabes recém-independentes, você vai ter o panarabismo, como o Nasser no Egito, o Al-Assad na Síria, Saddam Hussein no Iraque, enfim, figuras que vocês já ouviram falar. Então, regimes normalmente baatistas, né, esses que eu mencionei, que vão promover uma identidade baseada mais na língua árabe, reprimindo expressões religiosas públicas, né, e neutralizando o poder público, político do Islã. Só que essa modernidade laica se mostrou frequentemente muito frágil, frequentemente muito contraditória, imposta de cima para baixo, sem diálogo com os setores populares, com as tradições vivas das comunidades. Então, ela criou estados formalmente seculares, mas atravessados pelas tensões religiosas que não foram resolvidas. Tentativa de apagar ou de neutralizar a religião em nome do progresso normalmente gerou ressentimento, gerou alienação, gerou reações posteriores violentas. A autoridade desses regimes dependia não da aceitação popular, mas da repressão, da vigilância, né? Então, a laicidade no Oriente Médio nunca foi uma separação harmoniosa entre fé e política, talvez em lugar nenhum, tá? Mas estamos falando do Oriente Médio. Ela se tornou muito mais um instrumento de controle estatal sobre o sagrado. Para concluir essa fala, eu quero falar do retorno do religioso, né? Nas últimas décadas do século XX, começo do século XXI, o religioso supostamente retorna, para mim o que nunca foi não tem como retornar, mas ele supostamente retorna com vigor ao centro da política, né, no Oriente Médio, desafiando as narrativas modernas que previam o declínio da religião, né? Então o retorno não é apenas uma reação cultural, espiritual, mas uma resposta política concreta, né, ao fracasso das promessas da modernidade laica, né? Uma resposta ao autoritarismo dos regimes seculares, uma resposta à desilusão social e econômica, e o momento mais emblemático, obviamente, é a Revolução Iraniana em 79, mas não é o único, né? Você vai ter movimentos subsequentes. Nenhuma teocracia vai estabelecer formalmente no mundo sunita, mas o islamismo político também avança por meio da atuação da Irmandade Muçulmana, de outros desdobramentos em diversos países, né? Tem aqui uma pequena tabelinha, assim, que eu não vou necessariamente passar com muita profundidade por causa do tempo, mas vocês vão vendo que nós temos um modelo sempre religioso estatal, né? Com a teocracia xiita no Islã, o Estado laico com herança islâmica na Turquia, que tem uma separação formal, mas com liberdade religiosa garantida, que permite o desenvolvimento de movimentos de resistência. Em Israel, você tem um Estado judeu democrático, né, com, inclusive, um sistema eleitoral.
Na Arábia Saudita você tem uma monarquia teocrática, né, sunita, o wahhabismo. Enfim, não vou perder tanto tempo aqui, porque não temos, de fato, esse tempo todo a perder. Rapidamente, só falar do sionismo, né, o movimento nacionalista judeu, nasce ali no final do século XIX, ele também é uma resistência a esse secularismo, né? Ele se consolida como um projeto estatal com a fundação de Israel em 48. Né? Então, ao constituir um Estado judeu em uma terra marcada ali por memórias sagradas compartilhadas por muçulmanos, cristãos e judeus, o sionismo ele coloca o judaísmo não apenas como tradição espiritual, mas, de novo, como identidade política territorial, né? Identidade nacional do judeu, no sentido que o professor Gordon falou, sou um judeu na Turquia, né? Então, é identidade também, né? Nesse contexto, então, de afirmação identitária religiosa, as minorias é que vão enfrentar vulnerabilidades mais crescentes. Né? Então, no Irã, os Bahá'í, né, que é um grupo religioso ali que surgiu no século XIX, um grupo pacifista, né, eles são sistematicamente perseguidos por serem considerados hereges pela ortodoxia xiita, né? Você tem outras comunidades como maronitas, como os cristãos coptas, assírios, melquitas, que sofrem principalmente com a erosão demográfica da sua população, a guerra civil, movimentos extremistas que vão apagando essas populações. Então, a pluralidade religiosa do Oriente Médio, que já coexistiu sob estruturas imperiais, como alguns califados e beletes, ela é ameaçada hoje por discursos exclusivistas, por políticas estatais que instrumentalizam a fé para reforçar hegemonias nacionais, sectárias. Né? Então, da mesma forma que o laicismo não foi homogêneo no Oriente Médio, o retorno do religioso também não é homogêneo. Ele se configura como um campo de disputa muito intenso ali, em que fé, identidade e poder político se entrelaçam de uma maneira muito violenta. Tá? Alguns números, projeções, eu posso mostrar depois, mas a projeção é que haja crescimento, obviamente, muito maior do Islã, crescimento mais controlado do cristianismo, isso tudo até 2050. Bom, algumas considerações, né, para que eu possa finalmente passar a palavra. Ao longo dessa jornada, o que se revela não é somente a persistência da religião no Oriente Médio. É uma região especialmente religiosa, não é isso. Mas é a capacidade de moldar e ser moldada pelas estruturas do poder político. Então, desde os primeiros impérios da antiguidade, a gente foi vendo que até os estados modernos, passando pelos califados, pelas teocracias, pelas cruzadas, colonialismo, a religião foi muito mais do que um sistema de crenças, né? Ela foi uma linguagem de governo, ela foi um argumento de resistência, ela foi uma gramática de justiça, de identidade. Então, no Oriente Médio, religião não se opõe à política. Religião é política no sentido mais estruturante do termo. No Oriente Médio, a religião legitima tronos, convoca exército, resiste à opressão, ela cria esperança política. Ela, ao mesmo tempo, ela é memória, mas ela é horizonte, ela é tradição, ela é ruptura. Se eu comecei, então, com Zaratustra, né, a figura fundadora de uma religião imperial, ele nos lembra que a fala religiosa sempre teve pretensões de ser uma verdade de ordem moral e de destino histórico. Então, a questão não é compreender como a religião influenciou a política, mas perguntar se algum projeto político no Oriente Médio pode existir sem essa voz, sem a voz religiosa, ou se ela vai ser sempre convocada, reinterpretada e disputada no Oriente Médio, tá bom? Então, eu agradeço, eu sei que eu corri um pouquinho em algumas partes, mas, enfim, acabo divagando e falando demais, mas qualquer coisa eu fico aberto aos questionamentos depois, tá? Obrigado, Mariana, obrigado, professor Gordon. Obrigada, professor Fábio. Obrigada por essa exposição riquíssima. Bom, conseguimos contato com o professor Gordon, ele está aqui na chamada. E, professor, então, por favor, se você
Pois é. puder dar continuidade à sua apresentação. Eu vou dar continuidade, eu não sei exatamente onde eu parei. Vocês conseguem enxergar a minha apresentação? Não. Sim, você está compartilhando toda a sua tela, inclusive. Então, isso aqui vocês estão enxergando, né? Eu tenho a impressão que eu parei por aqui, pode ser? Não sei A exatamente onde gente eu não parei. consegue visualizar a apresentação, professor, Não conseguem visualizar. somente a plataforma do Meet. Espera aí. Allow share screen, e vamos ver se agora vai. Agora vocês estão enxergando? Sim, Sim, ótimo. Pode ser que eu tenha parado nesse slide ou não? anterior, por favor. Nesse anterior aqui, certo? Anterior. Esse aqui? Anterior. Então eu não falei, vocês não ouviram nada que eu falei, eu fiquei meia hora falando. Foi esse. Bom, eu falei aqui, infelizmente a internet mais uma vez me traiu aqui. Vamos ver como que eu posso retomar isso, né? Eu vou retomar, seguindo um pouco ali os passos do professor Fábio, que falou tanta coisa interessante, e um dos aspectos que ele comentou é a questão da legitimidade, né, do califa, do khalifa, o sucessor do profeta Muhammad. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui para esse encontro é o conceito de Ahl al-Bayt, que seria o povo da casa, né, pela definição islâmica do que seria a casa do profeta. Esse Ahl al-Bayt, ele guarda muita conexão com a casa de Davi, do judaísmo, né? É a partir da casa de Davi que que dirá o Messias. Então, do Ahl al-Bayt vem, o Messias, né? Vem o profeta Muhammad e todos os sucessores do profeta Muhammad, os califas. Então, aqui, a questão que se impunha e que se impõe, né, até hoje é a definição do que seria esse Ahl al-Bayt. Seria, por exemplo, a tribo Quraysh, a casa do profeta Ahl al-Bayt, é a tribo Quraysh ou é o subclã Hashemita, por exemplo. Então, essa discussão ela é fundamental para você entender o que aconteceu nos primeiros anos de formação do Islã, onde você tinha um subclã dos Umaydas, que acabou fundando a dinastia dos Omíadas, com a capital em Damasco, contra um braço dos Hashemitas, que é a família do Abbas, que acabou dando origem aos Abassidas, que tomaram o controle do califado no ano 750, mais ou menos, 730. Então, fundamentalmente, você tem uma disputa de quem seria o sucessor, como bem disse o professor Fábio. O profeta Muhammad é diferente de um Moisés que guiou o seu povo até a chegada na Terra Prometida e nem pôde entrar na Terra Prometida, ou diferente do Jesus que não deixou sucessores, descendentes de sangue e nem sequer comandou exércitos ou ditou leis e regras, né? O profeta Muhammad ele era um comandante militar de um exército, além de ser a pessoa que recebeu baixou, fez o download, né, do livro que estava na nuvem do Alcorão. Nesse caso aqui, a gente tem, só rapidamente falando, né, o profeta filho do Abdullah e os seus tios Abu Talib e Al-Abbas. O Abu Talib, que é o tio do profeta, ele é o pai do Ali, que foi um dos primeiros a aceitar o Islã do profeta Muhammad, e se casou com a filha do profeta Muhammad, a Fátima.
E desse casal, veio o Hassan e o Hussein. E do Ali vieram outros filhos, como o Muhammad ibn al-Hanafiya. Então, em algum momento mais adiante, eu vou mostrar para vocês, vai ter uma disputa de legitimidade mesmo, né? Entre os Alidis, que são os sucessores de Ali, e os Abassidas, os sucessores do profeta, do tio do profeta, Al-Abbas. Quem que vale mais nessa história? Então, a questão do sangue contou aqui, né? Você tinha o Al-Abbas, que era um irmão homem do Abdullah, era um tio homem do profeta Muhammad, contra uma filha mulher do profeta Muhammad. E a mulher no Islã, ela tem né, essa segregação do que é quem que vale mais, né? O muçulmano vale mais do que um não crente, um homem tem um valor diferente de uma mulher, um escravo de um homem liberto, tem esses juízos de valor dentro do Islã. Então, essa vai ser uma das disputas. E os xiitas, eles costumam traduzir essa sura, essa Aya 33, a Sura 33, que menciona o Ahl al-Bayt, como sendo a casa do profeta. E essa interpretação dos Alidis é a casa do profeta, são os descendentes de Ali através da Fátima. Não é apenas o Ali e os seus offspring, né? Tem que ser filhos da Fátima, ou seja, Hassan e Hussein. E assim, e sucessivamente, os seus filhos, né? O Hassan, ele acabou abdicando dessa primogenitura, ele falou, eu vou para Meca, vou rezar e pronto. Então, o imã, o segundo imã, o terceiro, perdão, né? O Ali é o primeiro dos xiitas, o primeiro imã, aquele que se posta diante dos outros, amamá é se colocar diante dos outros. Você tem o Ali, que é o primeiro, depois você tem o Hassan, que é o segundo, e o Hussein, que seria o terceiro. E através dele, você vai ter todos os sucessores daquilo que os xiitas são hoje, né? Os xiitas são os Twelvers, né? São os xiitas dos 12. É uma das linhas dos xiitas, que é a linha mais abundante hoje em dia. Você teve outros grupos xiitas ao longo da história do Oriente Médio, entre eles os ismaelitas e uma linha radical, vamos dizer assim, uma linha mais extrema dos ismaelitas, que eram os assassinos. Talvez você já tenha ouvido falar na história dos assassinos de Alamut, enfim, exatamente naquela época que o professor Fábio comentou dos cruzados, os assassinos, eles cometiam crimes matando cruzados e até matando sunitas que não seguiam a linha ismaelita, e no que eu entendo como sendo os primeiros atentados suicidas, porque eles matavam e eram linchados e mortos, era um atentado suicida da época. E o interessante é que esses cruzados, príncipes e duques, e que fugiam correndo do Oriente Médio porque tinham os assassins, né, o francês ele acabou perdendo o ha, ficou assassin em vez de hashashin, que era a linha dos hashashin, que eram fumantes de hashish. Então a palavra assassin vem dos fumantes de hashish, uma seita ismaelita que matava gente. Então assassino virou sinônimo de pessoa que mata outra, né? Mais uma das palavras que vem do árabe. Aqui eu tenho uma rápida linha do tempo para comentar desse problema da sucessão do profeta Muhammad dentro do Islã, né? Então, num primeiro momento, veio aquilo que seria os companheiros do profeta, quase que um conflito entre o que veio do árabe primordialmente, que é a decisão por consenso, uma decisão tribal, democrática até, né? Os anciãos da tribo que definiam, e o Islã na interpretação
do Ali e dos seus sucessores, seus descendentes, que seria uma questão mais consanguínea. Você criar um reino, como um reino europeu, né? Você tem o rei, o filho do rei, o neto do rei. Esses seriam os xiitas, originalmente, estariam pegando isso. Então, os primeiros califas, sucessores do profeta, eles não tinham essa visão de uma linha consanguínea. E foi através do Ali, enfim, em diversas batalhas aqui, que eu não vou entrar no detalhe aqui, ele acabou virando o califa e acabou sendo assassinado não pelos assassinos, que ainda não existiam na época, mas pelos Harigidas, que era um grupo que se opôs ao Ali na Batalha de Siffin. A Batalha de Siffin foi uma batalha muito importante, porque nessa batalha o Ali aceitou a arbitragem, que é como se fosse o VAR, né? O juiz fazendo o VAR ali para ver quem que deve ganhar essa batalha, se é o Ali ou o Muawiyah, que era o candidato Umayyad ao trono, que ficou vago pelo Uthman. E alguns dos defensores do Ali, inclusive, ficaram pé da vida, assim, não achei o termo, né? Ficaram revoltados com o fato do Ali ter aceitado essa arbitragem. Então, eles se afastaram do Ali, porque não é o Ali que deveria escolher se ele é ou não o califa. Foi Deus, foi Allah que escolheu, e era o Ali. Então, esse grupo era bem radical, e eles acabaram matando, inclusive, o Ali, no que deu fim ali ao claim dos Alides no primeiro momento. Então, deu uma estabilizada no califado Umayyad, mas sempre os descendentes do Ali iam lá e faziam revoltas e pediam e tal. Então, a Batalha de Karbala, no ano de 680, onde foi morto o filho do Ali, o Hussein, pelo sucessor do Muawiyah, o Yazid, ele marca um momento fundamental, vamos dizer assim, da história da fé Shia. Eu fui para o Irã já algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui, eu tive a oportunidade de ver o festival da Ashura. A Ashura vem do dia vem de Ashara, que é 10. É o dia, né, 10 de Muharram, que é o dia onde teve a Batalha de Karbala, e o Hussein e todos os alides foram massacrados. Então você entra ali na mesquita e começa a ver as pessoas com uma cinta de metal, né, e se batendo. Talvez vocês já tenham visto isso, até sai sangue das costas, sai sangue, e choram, e revivem essa tragédia. E essa tragédia, ela é muito usada, até os dias atuais, fazendo com paralelos. Então, teve uma batalha no Líbano, em 2006, se eu não me engano, numa cidade do Líbano, onde o Hezbollah ressuscitou essa ideia do martírio do Hussein diante das tropas do Yazid, que nesse caso são as tropas israelenses. Então, sempre reavivam essa ideia do martírio, e a ideia em si o martírio propriamente dito, né, está muito forte com o Hussein, não só com o Hussein, em outros casos também a gente tem os Tawabun, que eram os arrependidos por não terem apoiado o Hussein de forma firme, perderam mais uma batalha, depois a revolta de Murtar, enfim, tudo isso gerou também guerras. A fitna é a guerra civil. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu fiquei meio traumatizado aqui. Vocês estão ouvindo? Sim, tá ótimo, professor. Perfeito. Então, para finalizar, porque o professor Fábio já comentou bastante coisa aqui do Islã, eu só queria trazer um pouco essa ideia de um mundo dá voltas, e a passagem do tempo no Islã é fundamental. Existe um entendimento no Islã de que o tempo é o senhor da razão e tudo tem o seu tempo,
todo tempo tem o seu líder esse líder vai ser sucedido e vai acontecer. E então tem o conceito da dawa e da daula. A dawa é a propaganda, e a dawa, ela foi, inclusive o profeta Muhammad, ele é o Dai Allah, o propagandista de Deus, nesse sentido que ele fez a propaganda e foi difundindo o Islã, até que se chega na Daula, que é o Estado Islâmico, a Daesh, o D é de Daula, né? O Estado Islâmico é um Estado que vai abraçar toda a comunidade islâmica. Então, quando eu vejo aqui essa sequência que existiu do Hussein até o Mukhtar, que eu comentei lá atrás, né, as revoltas, até a Hashimia, que aí tem uma questão mística até, envolvendo a passagem de bastão dos Alidis para os Abbas e a revolução dos Abassidas, que tem legitimidade, né, diante do povo, que eram propagandistas que trouxeram os banners pretos lá do Khorasan, do oeste, do leste do Irã, onde hoje é o Turcomenistão, descendo, conquistaram todo o território que era o Califado Omíada e destruíram o Califado Omíada, criaram um novo califado, o Califado Abassida, fundaram a cidade de Bagdá, ou fundaram a cidade de Medina Salam, a cidade da paz, ali onde, nos subúrbios de uma cidadezinha persa chamada Bagdá, e lá, novamente citando aqui o professor, né, teve um momento, o Golden Age, né, a época dourada do Islã, com as grandes traduções da Bait al-Hikmah, a Casa do Saber, em Bagdá, onde tivemos ali personalidades como Al-Khwarizmi, o algarismo, que escreveu a álgebra, Kitab al-Jabr, a álgebra, enfim, uma série de coisas assim, mas eu me pergunto se a Revolução Iraniana de 79, que realmente é um marco do século XX, nesse sentido no sentido religioso, né, se ela também não é algo como uma dawa, uma propaganda, vamos com calma, para que a pressa? A gente pode demorar 30, 40, 50 anos, uma hora o Oriente Médio será xiita, né, nesse imaginário, ou isto é a Revolução Iraniana. Então, quando você vê hoje a gente experimenta é como se tivesse sido revelado, né? Algo que já está nos bastidores ali, às escondidas há muito tempo, que é a influência do Irã na Síria, no Iraque, no Iêmen. E você olha e fala, de onde surgiu tudo isso? Não, mas isso aqui é a dawa, é a propaganda para você ter a revolução xiita total, né? Enfim, isso é uma das coisas que eu queria comentar aqui nesse nosso encontro. Eu tinha mais coisas para fazer, algumas associações aqui dos grupos hoje religiosos, extremistas, mas eu acho que o professor comentou bastante, acho que é melhor deixar aí para perguntas e debates. Eu paro por aqui, peço mais uma vez desculpas pelo imprevisto aqui da internet. Aí são óbices aí, né, que são ossos do ofício. E também estou à disposição aí para perguntas. E agradeço também novamente a todos, o professor Fábio também, obrigado aí pela excelente exposição. Obrigada, professor Gordon. Ótima aula. Bom, obrigada ao professor Fábio e ao professor Gordon pela exposição. Acredito que vocês tenham as dúvidas de vocês, as perguntas, curiosidades. Fiquem à vontade para escrevê-las no chat e eu farei a leitura para os professores. Bom, em algum momento a gente teve uma pergunta.
A pergunta foi: genes poderiam ser considerados demônios? Os jinn, não. Não. Os jinn, ele é uma coisa fascinante, né? A história dos jinn cada dia que eu leio eu fico mais impressionado. Os jinn, eles tinham de tudo, tá? Tinham jinns bons, jinns maus. Tem uma história fascinante dos jinn que diz que Allah criou o homem, né, do pó e pediu para os jinns se prostrarem diante do homem. E alguns jinns se recusaram a se prostrar, porque eu sou feito de fogo, sou feito de pó, que é um material decadente, né? A gente decai, a gente não, tudo poeira. Eu não vou me prostrar diante de um ser com material inferior ao meu, inclusive, ele foi lá e pisou no pó, no barro onde foi forjado o homem, e por isso que a gente tem maldade dentro da gente. Esse seria o Iblis. Iblis é um jinn que seria o equivalente ao Satã. E o seu exército de demônios, os Shaitan. Esse sim, mas nem todos os jinns são demônios. Tem jinns de gente boa, jinns maus, jinns judeus, jinns muçulmanos, jinns cristãos, tem de tudo. É uma sociedade. E o mais interessante disso tudo é que a gente pega o Aladdin lá e fala, que legal, ou assiste Dini, é um gênio, e fala, pô, que máximo, que história de ficção legal. Mas para um muçulmano, vamos dizer assim, crente, os jinn existem, não é uma ficção. Existe e está no Alcorão, inclusive. Não é uma. Assim como os judeus e cristãos acreditam em anjos, por exemplo. Os anjos são feitos de luz, só que lá tem um terceiro ser, né? O anjo veio de luz, o jinn, para quem Deus fez o paraíso, não foi para a gente, foi para os jinn. Então é um tema bem interessante. Acho que vale bastante a leitura, mas respondendo rapidamente, não são demônios necessariamente. Interessantíssimo. Bom, a gente segue com uma pergunta do Marcos Teixeira para o professor Gordon, perguntando se... O Ali Shariati, eu vi. Eu já ia falar desculpa de antemão pela minha pronúncia do árabe, mas o Ali Shariati fez uma dáua moderna? Eu entendo que sim, tá? Mas o Ali Shariati, ele é uma figura bastante controversa, porque ele não era um cara religioso, assim, ele talvez não tivesse gostado da revolução como ela saiu, né? Mas ele foi fundamental para trazer o público. Ele era realmente um propagandista nesse sentido. Ele cooptou, vamos dizer assim, ele convenceu os jovens, mas ele tinha uma pegada, vamos dizer assim, mais socialista do que religiosa. Se ele tivesse vivo, né, ele morreu antes da Revolução, se ele tivesse vivo na Revolução, talvez ele falasse, não, isso aí não é exatamente o que eu queria. Tá? Mas ele fez uma dáua no sentido de fazer a propaganda. Eu acho que o socialismo tem muito de dáua também. Não é uma coisa única do Islã. E não tem a questão que chama a atenção aqui aí eu não sei se o professor Fábio quer complementar, eu não tenho pressa. Tenho tempo para fazer isso, as coisas vão acontecer, pode demorar 100 anos. É uma questão interessante sobre o tempo. Como se percebe o tempo no Islã, por exemplo. Mas eu não quis jogar na fogueira, tá, professor? Só caso você tenha algum comentário disso, não sei. De fato, eu concordo com o viés marxista, né? Ele rejeita o Islã tradicionalista, né? Ele rejeita principalmente o clericalismo passivo, né? Então, a defesa do Islã como um motor de justiça social. Isso. Então, você vai se alinhar com figuras ali como o Frantz Fanon e tal, né? Então, eu acho que ele transforma a Dawa num convite a uma revolução islâmica modernizada. Então, você mantém a raiz espiritual, mas com uma linguagem política contemporânea, né? Não sei se faz inclusive, sim, inclusive, professor, usando a figura do Hussein, o martírio do Hussein, como um oprimido contra um opressor, né? Realmente é isso que o professor falou. Tem essa dinâmica marxista junto com a religiosa. Deu um match ali, né?
Bom, seguindo para a próxima pergunta da Raíssa Santos, ela diz, utilizando a fala do professor Fábio, que diz que a política e a religião são faces da mesma moeda, na atualidade, com tantos conflitos que na região que utilizam a religião como base, legítima ou não, qual a opinião dos professores sobre essa coesão? Religião dentro da guerra, política? Veja um pouco como um afastamento histórico do papel tão cultural e intrínseco da religião nessas sociedades. Por favor, professor. Você quer que eu comece? Posso começar, não tem problema. Não, sei que... Olha, quem que me perguntou? Deixa eu ver aqui o nome. A Raíssa, né? Raíssa Santos. A Raíssa aí, todo mundo. É uma observação bem pertinente, né? Toca num ponto crucial, que é a relação de religião, política e guerra no Oriente Médio contemporâneo. Parece uma distorção moderna, mas, na verdade, carrega continuidades e rupturas históricas ao mesmo tempo, né? Então, nas sociedades do Oriente Médio, a religião, como eu disse, nunca foi crença individual. Então, eu disse a vocês que ela moldava costumes, direitos, etc. Então, o uso da religião em conflitos não é necessariamente um desvio moderno, ela é uma continuidade da função identitária, da função civilizacional. O que vemos hoje é que, em contextos modernos, de Estado-nação, de colonialismo, de geopolítica global, a religião passou a ser instrumentalizada como um marcador político e militar. Ela deixa de ser mais uma questão de identidade e vira um marcador militar. Então, no sentido de que você não luta contra civis, você luta contra militares. Isso se perde no momento que você decide que você luta contra os muçulmanos, né? Então, você cria uma ampliação aí que termina sendo um pouco arbitrária. Agora, o que é importante entender é que, por mais que o Estado Islâmico, Irã, Arábia Saudita usem a religião como recurso estratégico, isso gere, de fato, algum esvaziamento da dimensão ética, da dimensão espiritual da religião, isso pode ser, de fato, um afastamento da religião como cultura vivida e uma aproximação da religião como ideologia de poder. E, nesse sentido, você tem uma mudança. Agora, sendo direto, se quisesse que eu te respondesse uma frase, coesão entre religião e política na guerra nem é totalmente artificial, nem é totalmente autêntica. Tá? Ela entra no campo do que um autor que é o Scott Appleby, um britânico, vai chamar de ambivalência do sagrado, essa possibilidade do sagrado ser utilizado para construir paz e para fazer conflito, né? Você tem ali uma recuperação identitária frente a essa crise da modernidade, né? A modernidade esvazia a gente de identidades, então você tem uma recuperação da identidade, e também uma manipulação seletiva de símbolos religiosos para legitimar a violência, as duas coisas ao mesmo tempo. E isso não é uma novidade, tá? Isso é um elemento constante da história do Oriente Médio. Só complementando aqui, eu acho que o Ocidente ele tem uma dificuldade natural de entender o significado da religião naquela região, particularmente, né? Porque o laicismo tomou conta de tudo. Então, eu acho que é, de fato, um mix do que o professor Fábio falou, né? Tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que tem um componente, por exemplo, eu entendo por que o Irã, por exemplo, está em guerra com Israel? Tem algum território em disputa? Tem alguma... Qual é o... Ele pode falar, quer saber, deixa eu tocar minha vida aqui, você toca a sua vida aí, não me enche o saco, né? Mas por que tem esse conflito? Aí eu acho que existe uma questão religiosa muito forte mesmo, e de fé, né? É uma crença de que, olha, não dá. Ou é a casa do Davi, ou é a casa do profeta. Não dá para ter os dois. É quase que não tem como conversar, entendeu? Não tem como conversar. Porque a sua existência é a minha negação. Você existir, você me anula. E vice-versa. Chega num ponto que... É por isso que eu entendo que o conflito lá é um conflito seríssimo de cunho religioso que não tem... Eu não sei se em algum momento isso aí vai pacificar, né? Porque chega um ponto que é assim, ou você ou eu. Do ponto de vista da fé mesmo. Senão, tudo aquilo que eu acredito
eu vivi uma mentira. É uma coisa muito fundamental do ser humano ali, né? Então, eu acho que esse aspecto é crucial ali. Mas concordo também que a religião é um instrumento político, né? Não tem a menor dúvida disso. Eu acho que aqui você está usando a fé, que são coisas distintas, né? E talvez ali no Oriente Médio você tenha um grau de fé, ou de, sei lá, vamos chamar de misticismo, ou crença, que é diferente do que nós temos hoje em dia aqui. Uma sociedade meio vazia aqui de valores, tudo muito agora, aqui agora, né? O prazer, o hedonismo, e não existe uma questão que lá ainda existe, talvez mística, de que existe algo a mais aqui, né? Não sei, é um ponto muito difícil de se discutir, mas eu tenho a impressão que o conflito Irã-Israel, que obviamente não é territorial, não tem nada a ver com os palestinos, não tem nada a ver com nada, é só falar, cara, ou você ou eu. É alguma coisa nessa linha. Obrigada, professores. Bom, a gente está com o horário um pouco apertado, então eu vou fazer essas últimas duas perguntas que a gente tem aqui no chat. Antes de seguir para as perguntas, eu gostaria de lembrá-los de preencher o link de registro de presença, por favor, o link está no chat, e você só receberá o certificado de horas complementares se tiver preenchido esse link. E antes de seguir para as perguntas, também tem um comentário sobre a resposta, sobre a pergunta do Ali Shariat, que o Marcos Teixeira falou: creio sinceramente que se o Ali Shariat estivesse vivo na Revolução Iraniana, Khamenei não teria o papel que teve, por mais que auto-intitulasse imã. Pode ser, pode ser. E a pergunta segue com: alguns muçulmanos acham que o Alcorão foi preservado perfeitamente, mas existem várias versões, certo? Você diz do Alcorão, se tem várias versões do Alcorão? Essa é a pergunta, desculpa. Exato. O Alcorão, ele não tem muitas, tem algumas maneiras de recitar o Alcorão que são distintas, mas o interessante do Alcorão, o Alcorão tem uma história também muito interessante, que é o seguinte, e é uma discussão no Islã fascinante, que o Alcorão existe desde sempre, né? Realmente foi um download, né? Estava na nuvem, e o anjo Gabriel recitou para colocar num papel firme. Isso gerou disputas e guerras incríveis em função da resposta. Porque, diferente da Bíblia, né? Vamos pegar, por exemplo, a Torá judaica, né? Vamos lá, na época do Ptolomeu II, ele querendo traduzir aquilo ali, ele chegava para um judeu religioso e falava: me fala o que está escrito aqui. Não vou falar, é segredo nosso. Não. Ele conseguiu juntar 70, dizem, né? 70 sábios, 72 sábios que traduziram a Torá para o grego, e por um milagre, todas as traduções ficaram idênticas. Cada um numa sala diferente, separada. Esta é a Septuaginta, é a Bíblia no grego, e aí falaram: bom, se todas ficaram idênticas, é porque Deus deu a chancela aqui. Deus esteve presente, então agora eu tenho uma Bíblia em grego, que é a Torá dos judeus, eu tenho em grego aqui, eu sei exatamente o que ele falou. Esse é o Velho Testamento. Depois virou a Vulgata, né? Depois virou, enfim, foi traduzido para várias línguas. O Alcorão não passou por isso. O Alcorão, se você chegar para um muçulmano e falar: tem aqui uma versão em português do Alcorão, ele fala: pode jogar no lixo, isso aí não serve mais. Isto não é o Alcorão. O Alcorão tem que estar em árabe. Não tem conversa. Então ele não dá muito espaço para mudanças. Inclusive, a língua árabe é uma língua diaglótica, né, que eles chamam, porque a língua falada é uma língua diferente da língua escrita. A língua escrita tem que ser igual ao que está no Alcorão. Não pode mudar isso. Decidi mudar aqui. Estou escrevendo no WhatsApp aqui para um amigo meu em árabe, escrevi diferente. Não pode.
Isso Agora, falar, você vai falando, né? A língua falada vai mudando. A língua escrita, eu me lembro que eu estudei o árabe formal, o Fusha, que eles chamam, né? E aí eu ia no mercado, eu tinha que falar, parecia que eu estava falando latim, as pessoas riam de mim lá. Parecia que eu falava latim. Eu estava falando o árabe que está no Alcorão, e não o árabe do souk, do mercado. Então não tem muito como escapar tem maneiras de recitar o Alcorão que são distintas, acho que tem 7 maneiras de recitar o Alcorão. Mas ele é em árabe, ponto final, e é uma versão, como é óbvio que do ponto de vista histórico, né, só complementando, do ponto de vista histórico, uma coisa é a fé, o que você acredita que... Outra coisa é, assim, o Alcorão teria sido escrito em pergaminhos e pele de cordeiro. Aí alguém, depois de anos que o profeta Mohammed morreu, juntou tudo e canonizou aquilo do jeito que ele quis, né? Assim, do ponto de vista histórico, vamos tirar isso aqui, que isso aqui não tá bom, vamos colocar, né? É um outro aspecto, né? É isso. Obrigada, professor Gordon. Bom, a nossa última pergunta é do Antônio Gabriel, e ele pergunta direcionado ao professor Fábio. O zoroatrismo recebeu influência da filosofia grega? Sim, Antônio, né? Antônio Gabriel, sim. Recebeu alguma influência da filosofia grega. Agora, cuidado com a cronologia, né? O zoroastrismo não nasce influenciado pela filosofia grega, mas ao longo dos séculos vai entrar em diálogo com ela, né? Especialmente naquele segundo momento que ela retorna ali como religião de Estado. E aí, nos seus desdobramentos teológicos e cosmológicos posteriores, vai ter algum diálogo, vai ter um sincretismo helenístico ali, né? Com os Seleucidas, né? Você vai que são os herdeiros de Alexandre, né? Vai ter um contato intenso entre o pensamento grego e as tradições persas, incluindo o zoroastrismo. Então, os textos sagrados mais antigos, como o Avesta, eles são anteriores a Sócrates, então não tinha como ter, de fato, um contato. Mas as interpretações posteriores sofreram influência da filosofia grega, né? Nas escolas ali zoroastrianas da era sassânida, né? Mas a coisa é de mão dupla, tá? Então, alguns estudiosos vão dizer que esse dualismo cósmico, né, do Ahura Mazda e do Angra Mainyu, influenciou e foi influenciado por correntes platônicas, correntes gnósticas, tá? Então, a recíproca também pode ser verdadeira, ou seja, filósofos gregos em contato com o Oriente, então a gente tem alguns, né, Anaxarco, Pitágoras, todos os neoplatônicos, eles absorveram também ideias do zoroastrismo. Então, resumo, o zoroastrismo não nasce influenciado pela filosofia grega, mas vai entrar em contato com a filosofia grega mais tarde. Tá? E isso vai influenciar um pouco a cosmologia zoroastrista tardia. Obrigada, professor Fábio. Bom, assim a gente finaliza com a nossa sessão de perguntas. Eu queria saber se o professor Fábio ou o professor Gordon teria alguma fala final, e também, caso a professora Mônica também queira falar, estando aqui representando a pós-graduação, né, o programa de pós-graduação da Estadual da Paraíba, e também o grupo de curadoria de imigrações e direitos humanos. Fiquem à vontade. Professora. Boa noite. Oi. Não. Boa noite. Que live interessante nós tivemos, né? 2 pessoas expert falando do assunto, encantador. Eu fiquei aqui ligada, muito curiosa sobre o assunto, a forma com que vocês passaram a metodologia foi muito interessante, e gostaria de agradecer a presença dos dois, eu como professora da pós-graduação de Relações Internacionais e a pesquisadora do grupo de pesquisas da Curadoria de Migrações e Direitos Humanos da UFPE, agradeço mais uma vez a parceria com o Lab Leon, representado pela Mariana, agradeço ao professor Fábio pela sua presença aqui, a dedicação do seu tempo aqui para nos dar essa aula.
E é isso. Muito obrigado a todos. Mariana, seguimos em frente nas nossas parcerias. Professor, por favor. Pois não? Quer falar? Não, só palavra para o professor Fábio, é isso? Ah, sim. Fábio, você Bom, gostaria de terminar falando alguma coisa? só agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, estamos à disposição. Deixei meu e-mail aí no finalzinho do slide, foi rapidinho, mas vocês dão uma olhada lá no YouTube que dá para ver. Entre em contato quem tiver interesse. Um abraço a todos. Bom, também agradeço a todos aí, peço mais uma vez escusas aí pela internet aqui, infelizmente são coisas que estão fora do controle. Fiquei falando uma meia hora aqui, sem ninguém me ouvir, horrível isso. Mas enfim, agradeço a todos aí e parabéns ao professor Fábio pela excelente explanação. Obrigado a todos, tá? Então, assim a gente finaliza a nossa aula. O Augusto, coordenador do Leão, também está aqui presente. Em nome, né, eu e Augusto, em nome do Leão, a gente gostaria de agradecer a todos os participantes. Eu enviei um link agora no chat de avaliação dessa palestra, então, se você participou e gostaria de escrever, dar um feedback positivo, negativo, o feedback que for, elogiar os professores, vocês podem, por favor, preencher aqui esse link de avaliação, que a gente vai receber com muito carinho e atenção. Agradecer novamente a professora Mônica pela parceria, ao professor Gordon e ao professor Fábio, foi ótimo tê-los aqui durante essa aula maravilhosa, e, bom, é isso, assim a gente finaliza. Eu agradeço e espero que estejamos juntos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos e até mais.